Quarto domingo da Quaresma, que é este domingo na liturgia, é conhecido como o domingo Letare. Letare, no latim, significa o verbo alegrar-se. A cor litúrgica também é diferente. Somente 2 vezes ao ano o sacerdote está com esta vestimenta da cor rosa, para expressar a alegria na liturgia. Quaresma é um tempo de penitência. Nós estamos caminhando e fazendo o nosso deserto. É como se nós realmente estivéssemos cansados do sol, da luz. Como se estivéssemos sedentos ao calor do sol e de repente um oásis se nos aparece. Água fresca, um pouco de sombra, para que possamos redobrar as nossas forças encaminhada à Páscoa, à ressurreição de Jesus. De onde vem esta alegria que a liturgia nos apresenta? A alegria de nós alimentarmos a convicção, a consciência de que nós somos amados por Deus. A despeito, apesar das nossas fraquezas e dos nossos pecados, o Evangelho nos diz, de fato, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, não para condenar as pessoas, mas para que sejamos salvos através do sacrifício de Cristo. Somos amados e devemos valorizar este amor que gratuitamente Deus oferece a cada um de nós. A liturgia da palavra mostra em suas leituras que o povo tem a cabeça dura, o povo de Israel é pecador, o povo se desvia, o povo idolatra, mas Deus nunca se cansa de resgatar. Deus é quem tem a iniciativa de ir em busca daquele que é pecador. O povo que experimentou a escravidão, o exílio, o povo que foi participar de um grande período, um período longo, exilado, no cativeiro da Babilônia, agora é um povo que retorna para a sua terra. E Deus tem um modo muito particular de realizar a sua obra. Deus tem os seus próprios caminhos. Deus pode se servir dos seus, mas também pode se servir de outros meios. Os sacerdotes e o povo, todos fizeram avolumar os seus pecados, as suas iniquidades, as suas infidelidades. E tudo isso entristeceu o coração de Deus. E agora o Senhor Deus, escolhe um estrangeiro, Ciro, o rei da Pérsia. É ele quem vai decretar que o povo de Israel agora poderá retornar para a sua terra, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, para que o povo possa adorar e louvar o Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nem sempre nós compreendemos aquilo que Deus está mostrando para nós. E é interessante neste Evangelho. O Evangelho no capítulo 3 de João é o famoso discurso, ou conversa, melhor dizendo, um diálogo que é delineado entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos, que era um dos chefes dos fariseus, um homem que representava a autoridade judaica. E no início, no capítulo 3, aqui no Evangelho, é a segunda parte da conversa entre os dois. No primeiro momento, quando ele sai da sua casa, Nicodemos, ele vai visitar Jesus à noite, na escuridão. Isso tem um sentido profundo. Por que Nicodemos vai à noite ter com Jesus, ou falar com Jesus? Nós podemos pensar algumas coisas. Uma delas é que ele poderia estar com medo, estava às escondidas, estava preocupado
quais comentários os outros colegas fariseus iriam realizar em função de ele ter que ir ouvir Jesus, aquele que estava sendo aguardado como o Messias, o ungido do Senhor, o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, sair à noite é um ato de coragem, é arriscar-se, está se arriscando. Sair à noite é carregar em si a própria escuridão para encontrar-se com a luz verdadeira que é nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, eles conversam e ele vai dizer, Jesus diz a Nicodemos, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E ele fica preocupado. Como é que um homem já sendo velho, maduro, poderá nascer de novo? Por acaso vai voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus continua dizendo, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Mas tu és mestre em Israel e não entende dessas coisas. Jesus falava justamente de um nascimento na fé, deixar-se guiar pelo Espírito de Deus, porque às vezes pensamos que sabemos as coisas e continuamos pecando, continuamos de cabeça dura, continuamos desviados daquilo que Deus quer e não temos forças. E Jesus continua o diálogo com ele, dizendo, olha, da mesma forma que Moisés elevou uma serpente no deserto, assim também será elevado o Filho de Deus, o Filho do homem. Recordemos que nessa caminhada em direção à terra prometida, o povo vacilou como nós vacilamos, o povo de Deus pecou como nós pecamos. E enquanto o povo estava com pecados enormes, o que acontece? Vem o castigo. As serpentes picam e eles morrem, vão morrendo. Mas Deus ordena a Moisés, olha, coloca ali uma serpente de bronze, quem olhar para ela será curado, será salvo. É um sentido que nós não conseguimos compreender pela inteligência humana. As serpentes mordem por conta da idolatria, e agora é uma serpente que é, de um certo modo, venerada, para que eles se tornem puros, se tornem santificados, se tornem curados e salvos de todos aqueles males. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. É interessante que Deus vence o mal pelo bem. Deus vence o mal pelo bem. Nós às vezes queremos pagar o mal com o mal. Queremos pagar o mal porque somos ofendidos com a vingança, mas isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus vence o mal com o bem, mas se serve também do mesmo instrumento, interessante. Do mesmo instrumento, Deus tem o poder de transformar. Somente quem está próximo a Jesus se deixa transformar. A nossa fé, que não se traduz em obras, é morta, não serve para coisa alguma. É interessante que Jesus vence a morte com a própria morte, porque ele morre na cruz. Jesus vence o pecado, carregando sobre si os nossos pecados, em tudo semelhante aos homens, com exceção do pecado. Jesus não tem pecado, mas assume os nossos pecados, as nossas fraquezas, para nos redimir, para nos salvar. Jesus também vence os nossos sofrimentos, sofrendo por amor na cruz. É a grande pergunta, se hoje é o domingo da alegria, será que tudo é felicidade para nós no dia de hoje? Como anda o nosso coração? Quais são as nossas preocupações? Quais são as angústias que hoje nós trouxemos para esta igreja, para esta liturgia, para que Jesus transforme? A resposta está, de fato, no problema que nós estamos enfrentando. É nesta cruz que nós estamos carregando, é na cruz, por amor, nós vamos encontrar a solução e a salvação para as nossas vidas. Quem quiser me seguir,
renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz diária e venha me seguir. As minhas cruzes não são as cruzes de vocês. Cada um de nós tem a sua própria cruz, tem o peso, tem o fardo, as preocupações, as dificuldades que precisa ir vencendo a cada dia. Mas se nós olharmos para o problema, próximos a Jesus, recebendo a luz que vem de Cristo, a ternura que vem de Jesus, o amor que Jesus nos comunica, nós sairemos aqui transformados. Se o problema é alguém que me provoca, é alguém que me chateia, é alguém que me faz o mal, como é que eu vou enfrentar isso? Com mais ódio? Com mais vingança? Não. Vou procurar ser paciente, vou procurar fazer um exercício, eu que não consigo ver uma qualidade naquela pessoa, e começo a observar. Certamente essa criatura não é a pior do mundo, certamente ela tem qualidades. E a pessoa de fé, a pessoa que ama a Deus, não vê somente os defeitos. Porque se Deus olhasse para nós com esta visão de rejeição e de exclusão, todos nós estaríamos no inferno. E nascer do alto, nascer de novo, é recomeçar pelo amor que Cristo nos dá, pelo perdão que o Senhor nos oferece, porque nós somos amados e nós devemos valorizar o amor. É muito ruim a ingratidão, quando alguém está sempre nos perdoando, nos dando uma oportunidade, nos dando a mão e nós dando patadas nas pessoas, chutando as pessoas, chicoteando as pessoas. Nós devemos receber o perdão, devemos acolher o perdão, devemos valorizar o amor que tem por nós, para que nós também sejamos amor. Precisamos perdoar, precisamos ser perdoados. Enfim, coloquemo-nos na presença do Senhor, como se colocou Nicodemos. Deixemos que a luz do Espírito Santo, o amor de Cristo nos converta, nos faça apresentar ou apresentar-nos diante de novos passos, de novos caminhos. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada para a Páscoa.